Do estádio para o estúdio está de regresso com a análise e o comentário de Sebastião Imaginário. Desta vez vamos falar da derradeira jornada com sabor amargo para os valentes transmontanos que ficaram assim fora da promoção direta e vão ter de disputar o play-off de acesso à primeira divisão. Boa tarde, Sebastião. Boa tarde, Paulo. Um jogo de sabor amargo para o Desportivo de Chaves, que perdeu a hipótese de subir no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde. O que tens a dizer sobre este jogo, Sebastião? Sim, sobretudo, a análise, obviamente, é o sentimento de tristeza e desilusão por parte dos adeptos do Desportivo de Chaves, que esperariam festejar no Estádio dos Arcos o regresso do Desportivo de Chaves ao patamar mais alto do futebol português. Isso não foi possível, o Chaves, há que dizê-lo, perdeu uma batalha, mas ainda não perdeu essa guerra de tentar, na próxima época, conquistar, regressar no patamar, estar entre a elite do futebol português. E não perdeu, porquê? Porque ainda vai disputar um play-off de promoção com o Moreirense. É certo e sabido que agora, diretamente, já não há qualquer possibilidade, porque acabou ontem o campeonato. Num jogo em que os transmontanos precisavam de vencer, mas não poderiam ter um pior início. É que logo no primeiro lance do desafio, a equipa do Rio Ave adiantou-se no marcador por Gabuca Aziz a aproveitar um remate de Joca ao poste e alguma passividade de Bruno Langa, que não atacou a bola como devia, e depois ali Aziz a rematar para o fundo da baliza. Se as coisas eram difíceis para o Desportivo Chaves, começaram desde cedo a tornar-se uma montanha mais difícil de escalar. Se antes era necessário um golo, agora é necessário marcar 2 golos para ultrapassar o Rio Ave, que eu disse aqui na semana passada, na minha opinião, é o melhor plantel desta segunda liga, o que não quer dizer que seja a melhor equipa. O Chaves procurou reagir, é verdade, mas sobretudo utilizando o flanco direito, onde João Correia dava alguma profundidade à equipa flaviense, mas as oportunidades de golo eram de facto escassas. Diria que nos primeiros 45 minutos houve uma outra situação na grande área em que o jogador do Chaves não rematou, mas situações assim de facto que fizessem palpitar o coração do adepto. Estou-me a recordar de um lance aos 38 minutos de Patrick, que pressionou o Jonathan e depois poderia ter concluído melhor, e um lance de Bate aos 44 minutos em situação privilegiada naquilo que eu chamo a zona do agrião, a não acertar com a baliza do brasileiro do Rio Ave. Esses segundos 45 minutos, até porque do outro lado... De Matosinhos vinham notícias que também não eram nada boas para o Desportivo de Chaves. Um descalabro autêntico, e se havia o Desportivo de Chaves poderia nesta partida pensar em ganhar ou empatar, mas desde que o Casa Pia perdesse, mas o facto é que aos 20 minutos a equipa de Filipe Martins já batia copiosamente o Leixões por 4-0 e eu não vi o jogo, mas 4-0 eu faço uma equipa de amigos e certamente que aos 20 minutos não estaremos a perder 4-0. Não sei, mas isto, não estou aqui a levantar claramente qualquer suspeita, até porque eu disse-o sempre que o Casa Pia iria vencer em Matosinhos. Mas voltando ao jogo do Desportivo Chaves, os Chaves, sabendo dessas notícias, sabia que só a vitória lhe interessava nesta partida. E entrou bem na segunda parte, logo com o cabeceamento à trave por Patrick, um lance que poderia ter alterado a fisionomia do jogo e toda a história do jogo. Até porque mudava certamente, porque animicamente ia galvanizar a formação de Vítor Campelo. Do Desportivo Chaves, e iria pôr em causa, temer, colocar dúvidas à formação de Luís Freire. O Chaves não marcou, é verdade que o Chaves a partir teve mais bola, mas tinha grandes dificuldades em criar situações de golo. Depois, para complicar ainda mais, veio a expulsão de Rocha aos 75 minutos e na sequência dessa expulsão, numa altura em que Vítor Campelo se prepararia iria lançar toda a carne no assador, já que ia fazer regressar João Teixeira, ia também lançar Adriano Castanheira. Na sequência do livro, Pedro Amaral colocou a bola na grande área e Aderlan Santos acabou por marcar o segundo golo do Rio Ave, praticamente aí deitou por terra. O seu primeiro da época. Era o seu primeiro golo da época. O seu primeiro golo da época, como ainda não ficou satisfeito, depois, 3 minutos depois, num lance idêntico, acabou por bisar e pronto, e no Estádio dos Arcos era a festa
dos campeões do Rio Ave, perante um Desportivo Chaves que eu penso que a partir de determinada altura seria muito mais importante. E eu vi esses sinais do banco a dizer aos jogadores do Chaves para terem cabeça, porque o Chaves, havia ali jogadores que estavam com os nervos à flor da pele e poderiam ser excluídos da próxima batalha, porque essa é de facto a batalha mais importante, porque esta estava perdida, desde a expulsão de Rocha e do segundo gol da equipa do Rio Ave estava perdida, havia que pensar no futuro, e o futuro é o que vem, é já no próximo sábado, o play-off com o Moreirense. Posto estas contas, fazendo um resumo geral, digamos que a época do Desportivo Chaves não, é uma época que eu considero positiva, muito para além daquilo que eu pensei no início da época, e não tenho problemas nenhum em assumi-lo aqui, muito para além daquilo que eu pensei no início da época. Em novembro falaste mesmo nisso, Sebastião. Em novembro disseste que a equipa dos Chaves precisava de se reforçar e muito para conseguir. E aliás, foi na segunda volta que a equipa dos Chaves começou o arranque para esta final da época tão bom, se assim se pode dizer. Basta só dizer isso, o Desportivo Chaves fez, nos primeiros 12 jogos, fez 14 pontos, e aí é que esteve o calcanhar daqueles, porque depois nos outros 22 jogos fez de facto um campeonato, eu diria, de mão cheia, um grande campeonato. Perdeu apenas 2 vezes nesse período, e se a memória não me traiçoou, empatou 3 vezes, o que é muito bom. Agora, é verdade que já quando o comboio do Chaves partiu, já o do Rio Ave, do Casa Pia e o do Feirense, uma velocidade cruzeiro. De qualquer das formas, dar os parabéns àquilo que a equipa fez até o momento, porque fez bom, porque eu acredito que ainda iremos dar mais parabéns, porque acredito que o Desportivo Chaves, apesar de ser difícil o play-off com o Moreirense, e já lá iremos falar dele, eu acho que o Chaves pode conseguir fazer esta época, fazer história e regressar ao patamar mais alto do futebol português. Posto isto, dizer também, dar os parabéns a Casa Pia e ao Rio Ave, que acabaram por ser os melhores ao longo da competição. Isso, os melhores é sempre subjetivo num campeonato por pontos, são os pontos que ditam quem são os melhores. O melhor foi o Rio Ave, que foi o campeão, o segundo melhor foi o Casa Pia, e por isso para eles os meus parabéns por terem alcançado os seus objetivos. Sebastião, este foi um jogo sem grandes casos, mas claro está, com o lance da expulsão de Rocha aos 75 minutos, eu pedia-te que faças a tua análise sobre este lance. O lance é passível de cartão amarelo. O lance é passível de cartão amarelo. Penso que eventualmente Rocha não teve a intenção, mas toca em Pedro Mendes. Penso que não há dúvida alguma que é lance para cartão amarelo. Aqui onde é que eu poderia estar neste lance é que, se de facto, o primeiro cartão amarelo é bem o mal mostrado a Rocha, mas parece-me a mim que é bem mostrado. E diria-te que, numa só palavra, acho que Luís Godinho fez um belíssimo trabalho. Ia-te pedir a análise ao trabalho dele, adiantaste-te já. Acho que fez um belíssimo trabalho este jovem árbitro de Évora, ele que é seguramente um dos 5 melhores a atuar no futebol português. Há quem diga que é o futuro da arbitragem em Portugal. Concordas com isso? Acho que sim. Acho que Luís Godinho, João Pinheiro são árbitros que têm claras condições para estar no top do futebol português, de certeza absoluta. No futebol europeu já tenho algumas reservas. Muito bem. Posto isto, e depois desta derrota, falta ainda que consideres, que nos digas quem consideras o homem do jogo da equipa do Desportivo de Chaves. Ricardo Guima, para mim foi o melhor jogador do Chaves ontem no Estádio dos Arcos. Então vamos avançar para a tua análise individual e as notas. Claro está, as últimas notas do campeonato. Aproveito já para referir que a tua avaliação durante o play-off não contam para a contabilidade da Liga Portugal. Hoje terminam as notas e começamos exatamente pela baliza. Qual é a nota para Paulo Vítor? Nota 3 para Paulo Vítor, sereno ao longo dos 90 minutos, sem qualquer possibilidade nos golos que sofreu. Nota para Correia. Nota 3 para Correia. Penso que há pouco procurou dar profundidade e acutilância ao flanco direito. Foi dos mais interventivos. Assinalé que o lance mais perigoso do Desportivo Chaves ao longo da partida saiu dos seus pés naquele cruzamento aos 52 minutos que Patrick cabeceou à trave. Nota para o capitão Rocha. Nota 2 para Rocha, claramente penalizado pela expulsão, porque até aí acho que estava a fazer uma exibição assertiva. Nota para Alexandro. Nota 2 para Alexandro, apareceu algo nervoso, algo ansioso,
muitos passos errados, sobretudo ele coloca bem a bola à distância, mas de facto ontem parece que tudo lhe saía mal. Nota para Langa. Nota 2 para Langa, tal como o Alexandre pareceu acusar a pressão do jogo, a pressão desta partida. Na primeira parte, os cruzamentos levavam sempre a direção errada, ou mais fortes, ou menos fortes. A bola nunca chegava ao seu destino em condições do colega atacar a bola. Diria que dos poucos aspectos positivos de Langa nesta partida, foi um livro que marcou aos 85 minutos, em que obrigou Jonathan a uma boa defesa. Nota para Obiora. Nota 3 para Obiora. Estive indeciso se era ele ou o Ricardo Guima. Acabei por decidir por Guima como o homem da partida, mas Obiora esteve ao nível que nos habituou, embora sem a intensidade, sem a velocidade daquilo que já ouvimos fazer esta época. Mas a verdade é que tudo o que saiu dos pés de Obiora saiu quase sempre bem feito. Nota para o homem do jogo, Guima. Nota 3 para Guima. No mesmo sentido, Obiora tentou chegar mais vezes à frente, e uma particularidade, claramente, é que parece-me que nesta fase da época, Ricardo Guima é dos jogadores que se apresenta mais fresco nesta equipa do Desportivo Chaves, se calhar por isso mesmo também a jogar num patamar de velocidade acima dos seus colegas. Guima trabalhou imenso ao longo dos 90 minutos, tentou sempre empurrar a sua equipa para a frente e foi, na minha opinião, o melhor jogador do Desportivo Chaves ontem no Estádio dos Arcos. Nota para João Mendes. Nota também 3 para João Mendes, procurou trabalhar ali na zona nevrálgica do terreno, dar ordem e critério ao jogo da sua equipa. Conseguiu levar a água ao seu moinho, embora sem a questão decisiva que se exige e que se impunha no jogo de ontem. Nota para Bachi. Nota 2 para Bachi, sinceramente, parece-me também outro jogador que acusou o jogo, e para além de acusar o jogo, parece-me também que Bachi começa a acumular os muitos jogos que teve ao longo da época. Não criou praticamente nenhuma situação de perigo. Ele que, depois na etapa complementar, numa altura em que Vítor Campelos não mexeu na equipa, nos 11, mas mexeu na forma de jogar e colocou o Bachi um pouco mais perto do Patrick, mas a verdade é que nem mesmo aí ele conseguiu criar desequilíbrios. Nota para Wellington. Claramente um jogador que está a acusar muito esta parte final da temporada. Já na jornada anterior não tinha estado bem, ontem voltou a não estar bem, a não conseguisse soltar dos seus opositores. Não foi o Wellington habitual, não criou a única situação de perigo. Vamos ver, e aquilo que nós desejamos é que regresse o velho Wellington para o play-off. Nota 2 para o Wellington. Nota para o ponta de lança, Patrick. Nota 3 para o Patrick. Uma das surpresas do treinador que lançou, o Patrick pressionou muito os jogadores do Rio Ave, obrigou ao erro diversas vezes, uma delas inclusive podia ter aproveitado melhor o erro que ele provoca a Jonathan. Aos 52 minutos cabeceou à trave, saiu numa altura em que saiu completamente esgotada, mas penso que terá saído de consciência tranquila, porque terá feito aquilo que o treinador lhe pediu, embora certamente que o Vítor Campelos tivesse pedido, se pudesse, para fazer 2 ou 3 gols, mas isso é preciso que a bola lá chegue. Muito bem, do banco saltaram aos 65 minutos Jô e Juninho. 3 para Juninho, parece-me que trouxe algo de novo, parece-me que Juninho está a querer reaparecer ao nível da época passada, trouxe acutilância, trouxe irreverência, embora obviamente numa fase já difícil da partida, eu não sei, mas se calhar este Juninho está a pedir mais tempo, está a pedir mais alguma coisa, até olhando para os jogadores que estão a acusar, parece-me que algum desgaste nesta fase da temporada, mas isso é com o Vítor Campelos, ele é que é o treinador. Contra o jogo, refrescou a frente de ataque, trabalhou imenso, é verdade, trabalhou imenso, e desperdiçou uma grande oportunidade de gol naquela recarga do lance aos 85 minutos, em que Jonathan defende, e depois ele poderia e deveria ter feito muito melhor. Por isso, nota 2, porque obviamente não mudou grandemente o figurino do jogo. Depois, já aos 81 minutos, entrou Adriano e Kevin Pina. Se calhar não vais atribuir nota, que já é teu apanágio.
Não, o Kevin Pina entra sobretudo para o treinador reorganizar ali a questão defensiva, até porque tinha acabado de ser expulso O Capitão Rocha. o Capitão Rocha, que certamente jogou ali para dar um pouco mais de equilíbrio. E a entrada do Adriano Castanha foi para refrescar a frente de ataque, mas como tu disseste, 10 minutos nenhum deles fez nada de relevante, nada que mereça ser destacado, não vou atribuir nota. Muito bem, foram atribuídas as tuas notas desta época e se a memória não me atraiçoa e olhando aqui para as nossas cábulas, se assim se pode dizer, o vencedor desta época nas notas atribuídas por Sebastião Imaginário ao fim das 34 jornadas é o Wellington, que soma, contando já com a nota atribuída hoje, 98 pontos. Sebastião, que tens a dizer? Olha, eu não tenho a dizer simplesmente nada, estás-me a dar uma novidade a mim, como a todos os ouvintes, como tu sabes, eu dou as notas, mas não faço contabilidade, isso é convosco. Parece-te que há alguma justiça na atribuição deste prémio, em que o vencedor seja o Wellington, um jogador que o Wellington contabilizou 13 golos com a camisola azul-granada esta temporada para o campeonato. O Wellington fez uma época fantástica. A nível individual, a nível coletivo, fez uma época fantástica. Penso que ninguém estaria à espera da grande época que o Wellington Carvalho fez e, de facto, penso que é merecido esse destaque. Mas eu vou-te dizer muito sinceramente, eu sem saber as nossas, eu contaria que João Teixeira fosse o provável vencedor, mas e agora se calhar compreendo, também esteve ausente os últimos jogos e provavelmente ele terá tirado esse efeito. Mas penso que se fica bem, na minha opinião, é a minha opinião, foi eu que as atribuí, terá que ser bem atribuído ao Wellington, porque foi de facto uma época fantástica, o Wellington Carvalho, há que dizer, eu tiro o chapéu ao Wellington, e parabéns ao Wellington, porque fez na minha ótica uma época muito, muito, muito boa. Eu diria que o Wellington, nesta altura, é um jogador consensual no meio dos adeptos do Desportivo de Chaves, ele que, e épocas anteriores, e tal como o João Teixeira, curiosamente. Andou exatamente igual, andaram apagados. Eram jogadores bastante contestados, se quiser, que se punha em dúvida a sua qualidade. Muito bem, está feita as notas a todos os jogadores, falta, claro está, a nota do Deixa-me só dizer, o Wellington que sucede àquele que é alguém que as pessoas consideram que é o meu padrinho, que é o Nuno Coelho, que foi o vencedor. O vencedor da época anterior. Agora provavelmente vão dizer que o Wellington Carvalho é o meu afilhado. É o teu afilhado. Nem sequer o conheço. Conheço, mas pessoalmente nunca privei com ele. Quanto a Vítor Campelos, nota 2. Nota 2, onde era um jogo-chave, era um mata-mata, o Desportivo de Chaves não conseguiu o seu principal objetivo, que era vencer... Usando mesmo as palavras dele, as finais não são para se jogar, mas sim para se ganhar. Utilizando essas palavras, o Chaves não ganhou esta final, apesar, na minha opinião, ter tido mais domínio de bola, ter tido mais bola, mas quiçá também um pouco concedida pela equipa do Rio Ave, que desde cedo se viu em vantagem. Para o Rio Ave ganhar era ótimo, empatar, a subir, ganhar, quer empatasse, teria garantido a promoção e o título de campeão. Mas dizer que o Vítor Campelos, que é um treinador que por norma monta bem as suas equipas. Ontem penso que, e é a minha opinião, vale o que vale, porque ele é que é o treinador, depois das más notícias que estavam a chegar de Matosinhos e do intervalo o Desportivo já estar a perder por 1-0, penso que poderia ter arriscado um pouco mais. A verdade é que, e isto é minha opinião, mas eu olho para a mudança tática... Não veio a carne toda para o assador que tinha prometido. Não sei se a cara viria toda para o assador como eu tinha prometido, porque muita gente questiona o facto de João Teixeira, por exemplo, não jogar, mas a verdade é que as informações que eu tinha, e não são do treinador, João Teixeira era um jogador que não estava preparado para jogar os 90 minutos da partida, estaria quanto muito 20, 30 minutos, e era precisamente para esse tempo de jogo que ele ia... Sebastião, desculpa lá interromper-te só, mas é assim, o clube tinha divulgado na sexta-feira que o Desportivo de Chaves estava na máxima força, não tinha nenhum jogador lesionado, nem nenhum jogador castigado. Depois disto, quando os sócios veem João Teixeira no banco, é normal que os sócios fiquem algo indignados por João Teixeira, que é uma mais-valia neste plantel, uma vez que estava em condições e que foi para o banco, não ter entrado em campo. Não te parece que há aqui a comunicação não foi a correta? Não há aqui nenhuma incongruência. Temos que saber ler
o comunicado, aquilo que foi divulgado na imprensa e se calhar também pelos órgãos do clube. Quando se diz que o Desportivo Chaves está no máximo, significa que está toda a gente disponível. Porque, obviamente, o João Teixeira está há sensivelmente um mês parado. Está a treinar, tem devido a treinar condicionado. Se calhar está disponível para o mercado, porque eu não acredito que o Vítor Campelos, tendo o João Teixeira a 100%, que o levasse para o banco dos suplentes. Não acredito. É que com o Vítor... Diria mais. Mas estava no banco. Diria mais. Se estava lesionado, não devia estar no banco. Mas é para dentro daquilo que a informação que eu tenho, e digo que não é do treinador, João Teixeira estaria quanto muito preparado para jogar 20, 30 minutos. Estaria quanto muito preparado para jogar 20, 30 minutos. Agora, digo mais. Eu acho que João Teixeira, a 70, 80%, jogaria de caras a titular ontem na equipa do Desportivo Chaves. Mas agora também deixa-me dizer outra coisa. João Teixeira estava preparado para entrar no momento em que Rocha é expulso. Sim, foi visível. E ele ficou bastante incomodado com isso. O Rio Ave faz o 2-0. Não sei se está um bocado incomodado. O Rio Ave faz o 2-0. A seguir há preciso ser uma ação. É preciso ser um pouco inteligente. Aquele jogo já estava perdido. O jogo está perdido. Há que pensar no futuro. Tenho quase a certeza que se João Teixeira estiver a 70, 80%, será titular frente ao Moreirense. E ontem tive no final da partida, estive com o João Teixeira e disse é ele que vai ajudar a recolocar o Desportivo de Chaves na Primeira Liga, porque o João é um jogador fundamental nesta equipa do Desportivo de Chaves. Deixa-me só dizer, vamos mal comparar. A coisa mal comparada seria a mesma coisa que o Cristiano Ronaldo estar ao serviço da seleção, estar 3 semanas sem jogar, num jogo decisivo jogaria sempre, porque o Cristiano é o Cristiano. Mas o facto é que não estando a 100%, se calhar o Vítor Campelos lançando ontem João Teixeira a 100% e eventualmente tendo que retirar João Teixeira no jogo aos 60 minutos, as pessoas diriam, lançou-o para quê? Para ter que tirar. Isto é sempre uma faca de 2 legumes. Os treinadores são sempre, digamos, atacados por caçar com gato e o rato. Este é sempre assim o jogo. Se eu aposto em determinado jogador, devia de apostar outro. Se eu aposto em determinado jogador, devia de apostar outro. É futebol, é paixão e são todos treinadores na bancada. É por isso que ele é que é o treinador, ele é que trabalha com eles, ele é que toma as melhores decisões. Claro, se alguém que não quer perder, que quer ganhar sempre, acho que é Vítor Campelos. Certamente. Porque ele é o líder da equipa que quer ganhar sempre. E agora, a questão é que mas haverá alguém que no seu perfeito juízo, com o João Teixeira a 70%, 80%, que não lhe desse a titularidade? Penso que tem que haver algum bom senso. Tem que haver algum bom senso nessa perspectiva e acho que o João, quase que aposto aqui que vai ser titular contra o Moreirense, porque vai fazer já uma semana completa de trabalho, vai estar, porque as pessoas também dizem que o João Teixeira fez 2 treinos com a equipa, fez 2 treinos. E já não joga desde quando? Já está. Era o 3º jogo ausente. Não jogou em Faro, não jogou em casa. Não jogou em Faro, não jogou com o Estrela da Amadora. E não jogou com a Académica. Não jogou com a Académica. Saiu lesionado com o Covilhã. Praticamente há um mês que não joga. Perde-se um pouco do ritmo competitivo. Penso que hoje em dia o João é um jogador consensual. Ainda bem que é um jogador consensual. Ainda bem. Muito bem. Sebastião, e agora, pergunto eu, os comandados de Ricardo Sapinto estão pela frente do Desportivo de Chaves. É um play-off para discutir em 180 minutos. É o tudo ou nada dos valentes transmontanos. E agora dizer que o Chaves tem tudo a ganhar e nada a perder. Neste play-off, penso que não irá haver as surpresas que houve no ano passado, porque penso que o ano passado o Rio Ave desvalorizou um pouco o Arouca e quando ele foi dar conta já tinha perdido 3-0 a primeira mão e na segunda mão já era praticamente impossível recuperar. Penso que o Moreirense já virá preparado para um Desportivo Chaves forte, mas e sem demagogia nenhuma, o Moreirense é a melhor equipa que o Desportivo Chaves, tanto é melhor que estava no patamar
no patamar mais alto. Agora, o que eu acredito piamente é que se o Desportivo Chaves e os jogadores do Desportivo Chaves encarnarem o verdadeiro espírito transmontano, penso que o Chaves tem possibilidades de ultrapassar este Moreirense. Não vai ser fácil, não vai ser fácil, como diria um antigo jogador do Desportivo Chaves e treinador, se fosse fácil não era para transmontanos. Agora vai exigir muito trabalho, muita concentração, muita entrega, muito espírito de sacrifício, vai exigir muito sofrimento, não só dos jogadores, mas também da massa associativa, e obviamente vão ser 120 minutos em que vamos ter que roer 180 minutos em que vamos ter que roer as unhas. Esclarecer ainda que o play-off, em segundo até foste tu que me enviaste ontem, o artigo 26 o primeiro do regulamento das competições, o primeiro jogo será no Municipal de Chaves. E o segundo será em Moreira de Cónegos. Os clubes aprovaram isto, eu digo sinceramente, eu não concordo com isto, mas para mim concordar não é um pouco adiante. É lei. Acho que devia ser um sorteio, Porquê? Porque esta forma como está feito este play-off favorece as equipas da Primeira Liga. Porque quer queiramos, quer não, são sempre mais fortes que as equipas do segundo escalão. Agora, dir-me-ão-se, e com alguma razão, por exemplo, o Chaves vem de uma dinâmica de vitória, enquanto o Moreirense vem de uma dinâmica mais ou menos de derrota, porque é diferente estar a lutar para vencer ou estar a lutar para não perder. Sim, isso é verdade, mas se olhares para o plantel do Moreirense, vês lá jogadores de enorme qualidade. Olha, eu vou-te já dizer 2 passaram em Chaves. Qualquer deles de grande qualidade. Lateral direito Paulinho e que jogam e têm lugar em muitos clubes do primeiro escalão. E o André Luiz. Tem o Miralás, que é o internacional helénico. É uma equipa com muito bom jogador. Rafael Martins, um belíssimo jogador. Pedro Amador. Rosic, o internacional canadiano Steven Vitória. É uma equipa, o Jefferson, é uma equipa, não do Chaves, obviamente. O Jefferson trabalhou com o Sapinto no Standard Liège. É uma equipa recheada de muitos bons executantes. Depois, há este aspecto, é que o Sapinto, as pessoas podem dizer, eu gosto muito de Sapinto como treinador, porque acho que é um jogador que dá muita raça, entrega-se muito a um treinador. Mas está envolvido agora numa polémica em Vizela. Sim, mas para ele é ali ao virar da esquina, porque ele quer é ganhar. E agora vamos ver o que é que vai dar estes 2 jogos. Eu acredito piamente que o Chaves tem condições para superar este Moreirense, com dificuldade, como disse há pouco, com muito sofrimento, muitos nervos à flor da pele, mas sobretudo acho que temos condições e jogos, também vai haver essa novidade, que vão ter VAR. Bom, sim senhora, também já tinha sido anunciado. Muito bem, Sebastião, vamos então aguardar pelo play-off, que, tal como disseste, e segundo diz o regulamento, é no próximo sábado no Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, para depois no fim de semana seguinte se jogar em Moreira de Cónegos. Vamos... Deixa-me só dizer uma coisa. Eu espero bem que não se confirmem estes horários. Porque das 8 da noite. Sobretudo, o último jogo. Domingo. Dizer, a um sábado às 8 da noite, ainda é compreensível. Agora, um domingo às 8 da noite, ainda para mais, não havendo qualquer tipo de competição, não lembra nem ao Menino Jesus, só se for ao homem da Sport TV. Os jogos são transmitidos e a televisão tem essa varinha de condão de poder pôr os jogos a seu belo prazer. Muito bem, Sebastião, foi do estádio para o estúdio, na análise e comentário à última jornada do campeonato por Sebastião Imaginário. Vamos desde já deixar encontro marcado para este play-off. Até lá, cá estaremos à espera do Sebastião e dos seus comentários após a primeira mão do play-off.